E a Bíblia, no livro de Atos, ela conta uma história, no capítulo 3, ela conta a história de um paralítico que era levado todos os dias. Era um paralítico que era levado todos os dias diante de uma porta que era chamada a Porta Formosa, para entrar no Templo de Salomão. Existia ali então a Porta Formosa. E eles então colocavam aquele paralítico ali, e aquela porta era considerada superior àquele paralítico, porque ele não podia entrar, passar por ela. Todos os dias ele era colocado diante daquela porta e ele lembrava: eu não sou digno, eu não sou perfeito, eu não posso entrar. Todos os dias ele olhava e pensava: essa porta é mais formosa do que eu mesmo. Mas um dia ele está passando por ali, ele está ali sentado, eles trouxeram ele até aquele lugar para ele pedir as suas esmolas, e de repente ele viu duas pessoas diferentes passando por ali. Ele viu dois filhos de Deus, ele viu pessoas que revelavam a Jesus. Ele não sabia o que era, mas ele olhou para eles e viu que aquilo era diferente. A Bíblia nos ensina que ele tinha os olhos fitos nessas duas pessoas. E eles eram Pedro e João, dois apóstolos de Jesus Cristo passando naquele lugar. E ele ficou olhando eles, e Pedro, vendo que os olhos deles estavam fitos neles, ele foi até ele e ele disse o seguinte, Atos capítulo 3, versículo 6, conta essa parte da história. Pedro, porém, lhe disse, aquele paralítico pedia esmolas todos os dias, mas Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Foi isso que Pedro falou àquele homem. Esses dias atrás eu estava escutando uma mensagem, um pregador falar, e ele leu esse texto. E ele
estava lendo essa história e aquilo eu fui ouvindo, e às vezes você lê em voz alta, às vezes você escuta alguém lendo, e todas as vezes você aprende algo com a Bíblia, é impressionante. Todos nós, acredito que já ouvimos essa história, a maioria de nós pelo menos, mas nós vamos vendo coisas diferentes. E eu estava escutando esse pregador falar e ler esse texto, e às vezes pode ser que você está pensando aí, que pregador é esse que o Rômulo escuta, né? Para a gente saber se a gente vai ouvir também. O nome dele é Pio Carvalho. Acharam, né, que ia vir alguma coisa. Né? Pio Carvalho, estava escutando e ele lendo o texto. E eu, de repente, eu estava no carro, estava ouvindo esse texto, de repente o Espírito Santo ele falou comigo, ele falou assim, Rômulo, você sabe o que você tem? Porque Pedro foi até aquele homem e disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? O que eu tenho, isso eu lhe dou. E a pergunta veio então ao meu coração, eu perguntei a verdade, o que eu tenho? Será que eu baseio aquilo que eu tenho nas minhas conquistas, nos meus títulos, no meu dinheiro, no meu poder financeiro, no meu poder de influência? O que eu tenho? E eu comecei a pensar, se eu entender o que eu tenho da parte de Deus, será que as minhas orações seriam as mesmas? Será que eu estaria indo diante de Deus para pedir alguma coisa? Se eu soubesse o que eu tenho? Será que eu estaria murmurando, reclamando para Deus, dizendo que as coisas estão difíceis, se eu soubesse o que eu tenho? E eu fiquei pensando naquela pergunta. Rômulo, você sabe o que você tem? Você sabe o que você tem? Porque o apóstolo Pedro, ele sabia o que ele tinha. Queridos, são 30 anos de favor, 30 anos crendo em Deus e na sua palavra. Queridos, favor é a boa mão de Deus sobre nós. Você consegue imaginar isso? Favor é a boa mão de Deus a seu favor sobre você. São 30 anos reconhecendo que a boa mão de Deus está sobre nós. São 30 anos reconhecendo que não chegaríamos aonde chegamos se não fosse Deus. Se não fosse Deus. Nós usufruímos desse favor crendo, recebendo. É 30 anos que nós estamos crendo, recebendo o favor de Deus, a boa mão de Deus, nos conduzindo, nos orientando, nos favorecendo. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância de favor, a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem debaixo do título A favor em Cristo Jesus. A favor em Cristo Jesus. Queridos, o que nós temos é esse favor. O que nós temos é essa boa mão sobre nós. O que nós temos é Deus a nosso favor. O que nós temos é a graça de Deus em Cristo Jesus. E esse favor está a nós, foi entregue a nós pela palavra de Deus. Esse favor foi entregue a nós pela palavra de Deus. Há um tempo atrás, o pastor Pio trouxe uma mensagem, ele disse, e ele nos ensinou, e ele falou que Deus abençoa dizendo. E o que ele fez chegar até nós, então, foi a palavra de Deus. Por isso nós focamos tanto na palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus. E eu quero começar a falar um pouco a respeito dessa palavra. E em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia nos conta o seguinte narrativo. 2 Crônicas 20, 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecor. Ao saírem, Josafá, era o rei, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Creiam nos profetas e vocês prosperarão.
Queridos, que texto fantástico. Mas aprendemos muitas coisas também aqui. Nós aprendemos que existe uma diferença em crer em Deus e crer nos profetas. Ele coloca dois objetos de fé, dois objetos da onde podemos depositar o nosso crer. Ele diz: creiam em Deus e vocês estarão seguros. E creiam nos profetas e vocês serão bem-sucedidos. Vocês vão prosperar. Reinar em vida e ser bem-sucedido é sinônimo. Representa a mesma coisa, só estão usando exemplos diferentes. Mas ele diz que nós podemos crer em Deus e também crer nos profetas. Nessa época, os profetas eram responsáveis por apontar a vontade de Deus, por trazer a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, por lembrar o povo da lei e da vontade de Deus. Por isso ele diz: creiam nos profetas. Mas crer no profeta não é crer naquela pessoa que estava falando, porque esses emissores, esses transmissores, essas pessoas que estavam falando, elas eram falhas. Quando ele diz crede nos profetas, eles estavam dizendo: creia na palavra de Deus que eles estão transmitindo. Porque essa palavra não muda, essa palavra é verdadeira. A confiança não devia estar, o crer não devia estar nas pessoas chamadas profetas, mas a confiança deveria estar na mensagem transmitida pelos profetas. Creia em Deus e você estará seguro. Creia na palavra anunciada e você será bem-sucedido. Reinar em vida, ser bem-sucedido, prosperar, está diretamente ligado ao crer na palavra de Deus. O profeta não fala, crer no profeta não fala sobre crer no missor, mas crer no conteúdo transmitido. Crer nos profetas é crer no que Deus está dizendo através deles. Olha o que ele está nos dizendo, nos ensinando, que existe uma diferença então entre crer em Deus e crer na palavra. Crer em Deus te traz um lugar seguro, mas não há ali ação bem-sucedida. Você está guardado por Deus, mas não significa que você está avançando, que você está conquistando, que você está governando. Ele faz uma diferenciação. Ele diz: creia em Deus e você estará seguro. Creia na palavra e você será bem-sucedido. Quando cremos em Deus e em sua palavra, vemos todas as bênçãos de Deus se revelando em nossas vidas. Quando cremos em Deus e em sua palavra, vemos todas as bênçãos de Deus se revelando em nossas vidas. Eu vou usar uma palavra aqui, mas reduz muito o crer, mas vai te ajudar a entender. Eu e você precisamos aprender a dar a mesma credibilidade que nós damos a Deus, à palavra de Deus. Muitas vezes nós dizemos: nós cremos em Deus, mas quando nós lemos a palavra dele, nós falamos: não é bem assim. Ele diz assim: há quem retenha e empobreça, há quem seja generoso e floresça, enriqueça. E aí você fala: não, mas se eu der, eu vou perder. Não é bem assim. Ele diz: perdoe. E você fala: mas não sabe o que aconteceu comigo, pastor. Ele diz: avance. Aprendemos diversas palavras durante esse final de semana que são favor sobre as nossas vidas, mas quando nós olhamos as circunstâncias, nós falamos: não, nós cremos em Deus, nós damos credibilidade a Deus, mas a sua palavra, não sei se é bem assim, não sei se eu quero crer dessa forma. Nós precisamos aprender a dar, então, a mesma credibilidade. É um vocabulário muito pequeno, dar credibilidade é muito pequeno ao que significa crer. Mas eu acho que ajuda a gente a entender. Nós precisamos dar a mesma credibilidade que nós damos a Deus, também à sua palavra. Se Ele disse, assim é.
Assim é. Ele faz com que a sua palavra não volte vazia. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não adianta você ficar crendo em Deus e falando, Deus faz isso, faz aquilo. Ele não vai fazer nada. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele faz com que a palavra dele não volte vazia. Por isso, se cremos na palavra, seremos bem-sucedidos, porque Deus, o favor dele estará estendido sobre nós. A própria mão de Deus estará trabalhando. Crede em Deus e estarão seguros. Crede nos profetas e serão bem-sucedidos. Pastor, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Ok, mas não ache que Deus vai falar de outra forma. Eis que te digo, eu tenho uma palavra de... Sai fora dali. É a palavra. Ele disse, está escrito. Ele não vai falar de outra forma. Não vai. Pastor, mas quando eu vou ler a Bíblia me dá um sono. Ok, tudo bem, não precisa ler. Mas você vai dormir sem ser bem-sucedido. Vai dormir sem prosperar, pronto, é assim. Não, mas é a palavra. É melhor você ir dormir com a palavra. Deus dá os seus enquanto dorme. Eu me deito e logo pego no sono. Tem uma palavra até para você dormir. Para você descansar. Percebe? Nós precisamos dar a mesma credibilidade que damos a Deus, também a sua palavra. Creia em Deus e estarão seguros. Creia na palavra e serão bem-sucedidos. No dia que aprendemos a dar a mesma credibilidade que damos a Deus, a sua palavra, as coisas mudam em nossas vidas. Não estaremos apenas seguros, mas também seremos bem-sucedidos. Também estaremos prosperando, estaremos avançando. E o plano de Deus para mim e para você é sermos chamados reis e sacerdotes. Não é apenas sermos retirados das trevas, mas é vivemos essa vida na luz. É vivemos como rei, é vivemos em governo. Esse é o plano de Deus para mim e para você. E Ele está dizendo, se você crê na minha palavra, você será bem-sucedido. Se você assumir a minha palavra como a sua vida, você será próspero. Você reinará em vida. Olha o que diz o Salmo 1, versículos 1 ao 3, Salmo que a gente recita tanto. Bem-aventurado significa duplamente feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz, feliz é aquele que não dá ouvido aos jornais. Feliz, feliz é aquele que não dá ouvido aos economistas. Feliz, feliz é aquele que não abre revista, não abre fofoca, não abre o Instagram para ver besteira. Feliz, feliz. Pelo contrário, é muito simples, não é mesmo? Pelo contrário, o seu prazer está na lei, na vontade. A lei representa a vontade, o desejo de Deus para nós. O seu prazer, o prazer daquele que é feliz, feliz é meditar na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. É palavra de Deus de dia, é palavra de Deus de noite. É palavra de Deus de dia, é palavra de Deus de noite. É palavra de Deus de dia, é palavra de Deus de noite. Eu não sei você, mas acho que foi o pastor Ever hoje, ele deu o maior elogio que alguém pode dar na vida para alguém. Ele disse, quando você conversa com o pastor Pio, ele só fala sobre Bíblia, sobre palavra. E esse é o maior elogio que você pode receber na sua vida. Quando eu falo com o fulano, ele só fala Bíblia. Amém, glória a Deus, agora entendi. Não tem outro assunto para falar, é de dia e é de noite, é palavra, é palavra, é palavra. Crede na palavra e será bem sucedido. Ele continua dizendo, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, quem?
Aquele que medita na palavra. Esse que medita na palavra, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Aquele que medita na palavra, crede nos profetas e serei bem-sucedido. Medite na palavra e será bem-sucedido em tudo o que você faz. Bem-sucedido. Uau, aqueles que meditam na palavra, na vontade, na lei de Deus, esses são bem-sucedidos, esses prosperam, esses têm o favor de Deus trabalhando com eles são parceiros de Deus, a boa mão os segue, eles estão com eles. Josué, aonde você for, eu estarei contigo. Eles são seguidos pela boa mão de Deus. Só medita, queridos, quem confia, quem dá credibilidade, quem crê também nessa palavra. Precisamos crer na palavra, precisamos aceitar a palavra de Deus. Ele é bem-sucedido por meditar, crer na palavra de Deus. Precisamos crer em Deus e crer em sua palavra. Por isso a minha pergunta para você é: o que você tem? Você tem a palavra. Você tem a palavra. Deus te deu a palavra. E porque você recebeu a palavra, você pode viver bem-sucedido, próspero, reinando em vida. Jesus diz isso. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, ele diz: dê-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra. O que é que nós temos? Palavra. O que é que Jesus nos deu? Palavra. Diga comigo então: eu recebo a palavra de Deus. Queridos, crê na palavra como você crê em Deus. Existem vários homens na Bíblia que creram na palavra como criam em Deus. Abraão, Jeroboão, muitos deles. Maria disse: seja feito em mim conforme a tua palavra. Ela não apenas creu que Deus era poderoso para aquilo, mas ela disse: eu creio também nessa palavra. Essa palavra veio habitar dentro dela. E essa palavra formou Jesus dentro dela. Por isso, às vezes a gente pensa assim: pastor, eu estou entendendo você a respeito da palavra. Mas fica meio abstrato, não é? Vocês vêm pregar aqui, vocês dizem assim: tudo que é visível foi feito pelo que é invisível. E aí a gente pensa: mas o invisível, alguém já imagina um super-herói que fica invisível, o outro já imagina os espíritos, o outro já imagina os anjos, o outro já imagina sei lá o quê, fica meio abstrato a informação. Creia na palavra. E Deus sabia que a gente ia ficar meio confuso. Sabia, Deus ele falou assim: creia na palavra, creia na palavra. Ele falou: eles não estão entendendo esse negócio. Eu vou ajudar eles. Eu quero organizar para eles, eu quero fazer com que eles entendam, para que eles possam crer. E é por isso que a palavra se fez carne. É por isso que quando ela disse: seja feita em mim conforme a sua palavra, foi uma das frases mais importantes que a humanidade já disse. E no ventre de Maria, então, a palavra estava se formando como carne. E a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e ela habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, favor e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, o texto de Crônicas disse: crede em Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez
o universo. Antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Quando se fala em crer nos profetas, estamos falando de crer no conteúdo. Estamos falando de crer naquilo que Deus disse através da vida deles. Mas quando se fala do Filho, Deus está dizendo que agora o transmissor e o conteúdo transmitido são perfeitos. Por isso ele não falará mais de nenhuma forma. Quando nós lemos, ele falou pelos profetas, profetas está no plural, porque o emissor, aquele que estava transmitindo a palavra, era falho. Então esse aqui falhava, saía fora, vinha outro, saía fora, vinha outro, saía fora, vinha outro, saía fora e vinha outro. E o que importava era o conteúdo que estava sendo transmitido. Mas agora ele nos falou por meio do Filho. Significa que não vai ter outra mensagem a não ser o Filho de Deus. Significa que não vai ter outra mensagem a não ser Jesus Cristo. Significa que não tem outra mensagem. E nós podemos crer na palavra. A palavra é o próprio Cristo e a palavra é Jesus. Credes no Filho. Ele está nos convidando a crer no Filho unigênito de Deus. Ele está nos convidando a crer em Jesus. O transmissor é perfeito, a palavra é perfeita. Se nós não entendemos crer na palavra, nós podemos crer em Jesus, porque eles são a mesma coisa. A palavra de Deus agora tem nome, e o nome da palavra de Deus é Jesus Cristo. O nome da palavra de Deus é Jesus Cristo. Querido, se relacionar com a palavra é se relacionar com o próprio Senhor Jesus. Se relacionar com a palavra é se relacionar com o próprio Senhor Jesus. Nós podemos aprender desse pensamento que crer em Deus me faz seguro e crer em Jesus Cristo me faz prosperar, me faz ser bem-sucedido. Jesus mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não tem como ser bem-sucedido sem Jesus. Não tem. Preste atenção, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, ela estava com Deus, ela é Deus. Jesus. Queridos, isso aqui é para você agora. Olha a perfeição da Bíblia. Olha a perfeição da Bíblia, da palavra de Deus. Jesus, em um momento da vida dele ali, ele solta uma frase, e eu consigo imaginar aquela frase é meio com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, como se fosse um avô, um conselho, como se fosse um pai em amor, com desejo de que a pessoa entenda. Também, vamos dizer assim, preocupado. Sabe quando você quer dar o conselho, você está preocupado? Eu preciso que você entenda. Né? É igual Paulo, rogo-vos. Eu rogo. É como Jesus, ele solta uma frase e a sensação que dá, isso não está escrito, é a minha imaginação. Mas a sensação que dá é que ele está com esse sentimento de: eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês recebam isso. Eu preciso que vocês creiam assim. Em João capítulo 14, versículo 1, ele diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Vocês creem em Deus, mas creiam também em mim. Jesus, ele parece que ele está desesperado, dizendo: ei, vocês já creem em Deus e vocês estão seguros. Mas se você crê na palavra, você será bem-sucedido, e vocês não têm crido na palavra. E aí ele diz: vocês creem em Deus, eu sei, mas creiam também em mim. Por favor, eu vos rogo, creiam também em mim. Jesus está falando: se você crer em mim, se você me receber a palavra de Deus, você será bem-sucedido, você prosperará, você reinará em vida por meio de mim. Ele está falando: por gentileza, creiam em mim. Eu sei que vocês creem em Deus, mas creiam também em mim.
Queridos, abrir a Bíblia é bater um papo com Jesus. E eu não sei você, mas quando a gente descobre isso, queridos, com todo respeito, eu não queria nem estar aqui. Eu queria estar lendo a Bíblia, batendo um papo só eu e Jesus. Não é, o que você quer na vida? O que você quer? Eu vou pôr metas para esse ano, porque assim eu vou conquistar, eu vou fazer meu nome, eu não quero nada disso. Eu quero poder sentar, conversar com Jesus, conhecer a Jesus, ver Jesus, saber o que Ele pensa, o que Ele tem a respeito, o que Ele fala a respeito dessas coisas. Você pode estar passando pela situação que for, Jesus serve para aquilo também. Minha empresa tem uma palavra para isso. Minha família tem uma palavra para isso. Meus filhos têm uma palavra para isso. Essa situação tem uma palavra para isso. E eu e você estamos por aí tentando entender e fazer. E a gente podia estar sentado conversando com aquele que tem uma palavra. E ele disse: se você crê nessa palavra, você prosperará, você será bem-sucedido. Os pastores estavam brincando ali, o pastor José Fernandes, o pastor Pio, eles estavam ali atrás, e eles disseram que tinha um outro irmão que estava se aposentando já, e ele disse assim: não, o negócio é o seguinte, eu já li muito a palavra para os outros, agora eu vou ler a palavra para mim mesmo. Ele já veio e leu muito a palavra, já pregou muito, já ensinou muito, já falou, e ele falou: agora eu quero sentar, eu quero ler a palavra para mim mesmo. Eu sei que nós não vamos deixar isso acontecer com o pastor Pio, não é mesmo? Mas, queridos, eu entendo a fala. Eu entendo, eu queria que todos nós entendêssemos. Assim como Jesus disse: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Creiam também em mim. Creiam na palavra de Deus e prosperareis. Pedro um dia disse: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Que outro tipo de vida você quer? É só Ele que tem palavras de vida eterna. Aonde que você vai buscar vida? Só tem nele vida eterna. É Ele a vida eterna. Queridos, não há como separar a vida eterna da palavra, não há como separar a vida eterna de Jesus Cristo. Em João capítulo 17, versículo 3, ele nos ensina o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eles conhecer a vida eterna é essa, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviaste. Somente através da palavra, somente através de Jesus Cristo, podemos prosperar, conhecer a vida eterna. Somente ao nos relacionarmos com Ele. Queridos, tem como ter sono lendo a Bíblia? Não tem, quando você sabe que você está ali em um relacionamento com Jesus, conversando com o próprio Senhor Jesus. Tem como não ter vontade de ler a Bíblia se você sabe que você está se relacionando com Jesus. Aí você pode abrir a sua Bíblia. Hoje de manhã o Tom estava pregando, deu o exemplo da Rose, que ela pegava a Bíblia, e ela falava assim: esse aqui é a boca de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, e aquilo ali é Jesus falando com você. Assim, eu não sei eles lá, eles são todos mais velhos, né? Eles sabem o que eles fazem da vida deles lá. Mas vocês aqui, com 12, 13, 15 anos, se você aprender que se você abrir a sua Bíblia, você está falando com Jesus. Não tem nada mais importante que isso. Não tem influencer melhor do que isso. Não tem vida, não tem famoso, não tem ninguém. Tudo que se lasca esse pessoal. Você pode sentar e conversar com Jesus. Sabe, Ele criou todas as coisas. Ele criou você. Ele criou cada um de nós. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele teceu você, Ele fez, Ele formou você.
Jesus. Então guarda isso no seu coração. Lembra disso quando você abrir a sua Bíblia, você está falando com Jesus. É a coisa mais importante que a gente pode ensinar para você. Somente através da palavra, através de Jesus, podemos conhecer o Pai. Jesus é a expressão exata do Pai. Somente através de Jesus seremos bem-sucedidos. Somente em Jesus Cristo há favor. Somente em Jesus Cristo há favor. Fora dele não tem. Não imagine que a mão de Deus vai estar lá favorecendo você fora de Jesus, não tem. Ele favorece um homem chamado Jesus, e se nós formos encontrados nele, nós estamos diante do favor de Deus. É Jesus. Por isso que no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 8, ele diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus mudou. Jesus mudou. As suas roupas se tornaram resplandecentes. Você consegue imaginar uma pessoa que está ali com você, chama você e fala assim: vamos ali no monte orar? De repente aquela pessoa, as roupas dela começam a brilhar. De um branco muito intenso, seus olhos começam a não aguentar olhar para aquilo. Como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Eles apareceu também ali Elias com Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. E estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra... Eu fico imaginando, você está num lugar, está Elias, está Moisés, está Jesus transfigurado na sua frente. Deixa eu falar. Cara, desculpa, mas cala a boca. Tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. Queridos, tenda na Bíblia significa comunhão. O noivo pega a noiva e leva para a tenda. Deus colocou o tabernáculo, a tenda da comunhão. Entende? Tenda, vamos fazer 3 tendas. Eu quero ter comunhão com vocês 3, Pedro estava dizendo. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eu quero ter comunhão com a lei, eu quero ter comunhão com os profetas e eu quero ter comunhão com o Filho. Mas ele disse, falou-nos por muitas vezes, antigamente, mas agora ele nos fala por meio do Filho. De repente, pois não sabia o que dizer. Se não sabe o que dizer, fica quieto. Eu cresci ouvindo: se você não tem nada de bom para falar, não fale. Pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. Quando ele disse isso, Deus falou: não pode ser assim. Pedro, não fale besteira. Pedro, fique apavorado, mas não diga nada. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutem a ele, ouvi somente a ele, escutem o Filho, escutem Jesus, creiam na palavra, creiam em Jesus Cristo, a ele ouvi. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Que nas nossas vidas, queridos, nós possamos ficar desse jeito. Nós possamos esquecer da lei, nós possamos esquecer dos profetas. Nós possamos esquecer do que foi antigamente, onde precisava da tenda, precisava dos símbolos, precisava de não sei mais o que, precisava de tudo aquelas coisas. Precisava daquela religião toda. Que a gente esqueça aquilo. E que sobre aos nossos olhos só Jesus. Só Jesus. O desejo do Pai é que nós creiamos em Deus e também no Filho. Creamos também em Jesus Cristo. Creamos na palavra. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus.
Que ao abrirmos os nossos olhos, possamos ver só Jesus. Que possamos ter uma experiência como essa, sermos envoltos pela nuvem do Espírito Santo de Deus, ouvirmos a voz de Deus dizendo: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Escutem somente o que Ele diz. Jesus. Jesus. Credes em Deus, estarão seguros. Credes em Cristo Jesus. Credes no Filho, credes na palavra de Deus, e te prosperarei. E serão bem-sucedidos. Queridos, o que você tem? Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Nós temos a Jesus. Pedro, então, quando ele falou com aquele homem, aquele paralítico, ele foi meio Pedrão mesmo. Ele falou assim: o que eu tenho, isso te dou. Mas ele não deu muita dica daquilo que ele tem, né? Não ajuda muito a gente. E aí Paulo ele é um pouco mais sutil, ele ajuda pelo menos um pouco mais. Em 1 Coríntios 11, 23, hoje, domingo de ceia, normalmente a gente lê esse texto. E normalmente a gente pula já para a parte ali, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Mas olha essa primeira frase: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Já dá uma dica, não é? Porque Pedro fala assim: o que eu tenho, Paulo já diz: eu só tenho o que recebi do Senhor. Querido, se você não recebeu de Deus, não é seu. Você só tem aquilo que recebeu de Deus. Só é bom, perfeito aquilo que você recebe de Deus. Se você conquistou com o seu próprio esforço, não é seu. Se você fez acontecer da sua vontade, do seu desejo, do seu jeitinho, não foi de Deus. Isso se torna um peso, se torna uma amarra, você fica preso naquilo ali. Você tem que receber o que é de Deus. Paulo, então, pelo menos ele diz assim: o que eu recebi do Senhor. Então Paulo está nos ensinando: eu tenho o que eu recebi do Senhor. E aí ele começa a dizer: isso também lhes entreguei, que o Senhor Jesus. E é aqui então a gente aprende a mesma coisa nos dois textos. Eu não tenho prata, não tenho nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus. Paulo então fala: o que eu recebi do Senhor, isso eu também entreguei, que o Senhor Jesus. E eles ensinam então que o que nós temos é Jesus. O que nós recebemos de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos deu o Filho unigênito. Ele nos entregou o Filho. Tem uma versão em inglês que eu gosto porque ela dá uma ênfase. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também estou passando para vocês. E aí a versão coloca 2 pontos e diz assim: o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu recebi, eu entreguei, o Senhor Jesus Cristo. The Lord Jesus Christ. Isso eu recebi, isso eu estou entregando. Recebemos a Jesus Cristo, podemos nos relacionar com a pessoa de Jesus Cristo, podemos nos relacionar com a palavra, sabendo que ela é uma pessoa, que essa palavra tem nome. Queridos, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde que você quer buscar sabedoria para trabalhar com os seus filhos, para cuidar do seu casamento, para cuidar da sua empresa, para fazer os seus negócios, para cuidar dos seus estudos? Aonde que você quer encontrar sabedoria e conhecimento? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ler a palavra é sentar e conversar com Jesus. É sentar e conversar com a palavra agora tem nome.
é crescer no conhecimento da graça, é crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E deixa eu te ajudar um pouquinho mais, como é que nós temos Jesus Cristo? Através do nome dEle. Através do nome dEle. O que tenho, eu lhe dou, Pedro disse, em Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante e ande. E a palavra diz que ele levantou aquele homem, e num salto ele pôs-se em pé e começou a saltitar, ele começou a pular, e ele passou pela porta formosa, porque agora ele tinha a perfeição para entrar. E quando Jesus entra na sua vida, quando nós recebemos o nome de Jesus, quando nós cremos na palavra, eu e você entramos saltando, eu e você entramos pulando na presença de Deus. Agora somos aceitos, agora somos tão formosos quanto a porta é. Nós atingimos o padrão mais elevado, o padrão de perfeição, o padrão de justiça, e nós entramos na presença de Deus através do nome de Jesus. E aquele homem levantou, começou a saltitar, ele entrou naquele lugar, e as pessoas estavam admiradas. Quem é esse? Será que ele é aquele que estava aleijado, jogado? Será que é esse aquele que estava sofrendo? E as pessoas ficavam se preocupando e olhando e não entendiam. De repente Pedro começa um discurso em Atos capítulo 3, versículo 12 ao 16. Quando Pedro viu isso, que as pessoas estavam angustiadas, preocupadas, olhando, aflitas, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade, pela nossa própria obra, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria devoção, tivéssemos feito este homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro está dizendo: o que eu tenho é o nome de Jesus, o que eu tenho é a palavra que me faz bem-sucedido, o que eu tenho é a palavra que me faz prosperar, o que eu tenho é Jesus, o que eu tenho é o nome de Jesus. E eu e você podemos usar o nome de Jesus, porque Ele atribuiu autoridade a isso, e Ele nos permitiu usar todo o poder. É por isso que eu quero ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. E esse versículo diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. O mal não alcança a sua casa, o mal não alcança você. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, esses sinais, isso são sinais de reinado, isso são sinais de prosperidade, isso são sinais de ser bem-sucedido. Nós não estamos falando das coisas materiais, nós estamos falando da autoridade de expulsar demônios, nós estamos falando da autoridade de entrar nas regiões celestiais e falar novas línguas, nós estamos falando da autoridade espiritual de podermos impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é ser bem-sucedido. Autoridade de dizer: vai lá, pegue aquele peixe e encontrar 2 moedas. Autoridade de abrir e de fechar. Habilidade de ligar, desligar. Nós estamos falando das honras e belezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Essas coisas dominam tudo aquilo que você vê. Essas coisas governam tudo aquilo que você sente.
Nós estamos falando de um caminho mais sublime. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Isso é favor. Pedirão o que quiserem em meu nome. Isso é favor. Ide fazer discípulos, salvem vidas, formem líderes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é favor. Pedro disse: não se admirem. Não se admirem com os 30 anos da comunhão cristã e até onde chegamos. Não se admirem com isso, como se fôssemos nós mesmos que construímos isso, como se fosse pela nossa habilidade, como se algum homem pudesse construir isso. Não se admirem dessa forma, não olhem desse jeito, pois não é pela nossa capacidade, mas é pelo nome do Senhor Jesus que o favor se revela, que a bênção flui, que somos capacitados, que a vida é transformada. O que temos é aquilo que recebemos de Deus, e o que Deus nos deu chama-se Jesus Cristo. Queridos, são 30 anos de favor. Seguimos crendo em Deus e crendo em sua palavra e crendo em Cristo Jesus. Seguimos com Jesus Cristo. Nós vamos continuar entregando só uma coisa: Jesus Cristo. Nós vamos continuar dando só uma coisa: Jesus Cristo. Só Ele, só Jesus. Pois Ele é a justiça de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus é a paz, Jesus é alegria, Jesus é perfeição, Jesus é saúde, Jesus é reconciliação, Jesus é liberdade, Jesus é riqueza, Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Jesus é o amor, Jesus é verdade, Jesus é o caminho, Jesus é vida, Jesus é santo, Jesus é ressurreição, Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento, Jesus é a salvação, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus eu digo: levantem, levantem e andem, levantem e marchem, saltem, louvem, avance, vamos avançar. É somente pelo nome de Jesus, é através do nome de Jesus que nós entramos na presença de Deus, é através do nome de Jesus que nós somos chamados justos, é através do nome de Jesus que encontramos a salvação, é crendo em Cristo Jesus que nós prosperamos, é crendo em Cristo Jesus que nós somos bem-sucedidos, é única e exclusivamente pelo nome de Jesus, 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 sempre será Jesus. Se você sentir liberdade, diga assim: eu creio, no nome de Jesus Cristo. Continuem abençoados.